Ok, olá, sejam mais uma vez aqui bem-vindos. Essa aqui é a nossa segunda aula do módulo Os Evangelhos. Espero que todos estejam bem. Nós vamos continuar aqui estudando este novo módulo chamado Os Evangelhos, tá? Então já estamos aqui com a nossa apostila. Falamos na primeira aula sobre o que é o Evangelho, vimos a questão de como essa palavra Evangelho ela foi se desenvolvendo, houve todo um processo até chegar o que nós reconhecemos hoje que é o Evangelho, né? Que são as boas novas de Jesus Cristo. Então, se você não assistiu aí a nossa primeira aula, então é só procurar o vídeo aí da primeira aula ou solicitar que a gente envia, tá? Bem, hoje nós vamos estudar aqui o segundo assunto dessa apostila, que é exatamente a coleção dos Evangelhos, tá? E quando nós falamos sobre a coleção dos Evangelhos, você deve pensar o seguinte: pense que hoje para nós é muito comum, quando a gente fala a palavra os Evangelhos, na nossa mente a gente já pensa logo na questão dos 4 Evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas os Evangelhos, como nós vamos ver mais para frente, eles foram escritos em períodos diferentes, não tão longos, mas assim, eles não foram escritos um atrás do outro, em sequência, né? Claro que o último Evangelho a ser escrito foi o Evangelho de João, mas não havia só os 4 evangelhos, tá? Existiam os chamados pseudo-evangelhos, ou seja, eram outros textos que foram escritos sobre a vida de Jesus na mesma época que os 4 evangelhos foram escritos, né? E haviam esses outros evangelhos que foram escritos e circulavam aí pelas igrejas, mas como nós vamos ver, não eram evangelhos. Por exemplo, tinha o Evangelho de Pedro, mas sabe-se que não foi Pedro que escreveu o Evangelho. Pedro não escreveu um Evangelho, né, diretamente, como nós vamos ver, mas não era Pedro. Então eles colocavam o nome, né, de um apóstolo para dar assim a credibilidade. Existia o Evangelho de Tomé, muito famoso lá, que rolavam, né? Evangelho de Judas, vários outros livros naquela época, tá? E os evangelhos rolavam aí no meio desse grupo todo, tá? Então, o que nós vamos ver hoje é o fato de que quando que os 4 evangelhos começaram a circular como um conjunto, como uma coleção, tá? Então, você não tem uma Bíblia que tem os evangelhos separados, né? Então, é isso que nós vamos ver nessa aula de hoje. É bem interessante, como você vai ver, como essa questão dos 4 evangelhos começaram a circular juntos como uma coleção, tá? Então vamos lá, vamos ler aqui o que temos aqui na apostila. Então ele começa falando: dá-se geralmente o nome 4 evangelhos aos primeiros livros do Novo Testamento, ok? Agora, antes do século IV, todavia, a coleção era designada apenas pelo nome de O Evangelho, distinguindo-se as diferentes formas por
segundo Mateus, segundo Marcos, segundo João, segundo Lucas, etc. Tá? Então, o que ele está falando aqui? Que até antes do século IV, os livros, né, eles tinham essa nomenclatura. Eles não falavam os 4 evangelhos, tá? Então, eles falavam o evangelho, aí tinha essa designação aqui, né? Como era que eles diferenciavam o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas? Então, eles falavam o evangelho segundo Mateus, o evangelho segundo Marcos, o evangelho segundo Lucas e o evangelho segundo João. E ele diz, além disso, existia também, além do evangelho escrito, recordado pelos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, havia também o evangelho falado, ou o evangelho oral, a boa nova, e a palavra grega evangelium, né? A boa nova proclamada por Cristo pelos discípulos, tá? O emprego da palavra e seus derivados provém do verbo evangelizomai, da Septuaginta. Você lembra que a Septuaginta é a tradução hebraica para o grego. Então, era o Antigo Testamento que estava em hebraico, que foi traduzido para o grego. Então, quando eles traduziram o Antigo Testamento para o grego, então eles empregaram esse verbo evangelho, que é um verbo grego, evangelizomai, nas seguintes passagens do Velho Testamento. Então, podemos ler lá Isaías 49. Então, se você for pegar a sua Bíblia aí e você ler essa referência, você vai ver essa palavra lá, né? Que foi traduzida com a palavra evangelho. O que diz Isaías 49? Tu, ó Sião, que anuncias as boas novas sobre um monte alto, tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, diz a cidade de Judá, eis aí está o vosso Deus. Então, onde é que está a palavra evangelho aqui? Tá? Em boas novas, né? Então, anuncia boas novas. Então, foi a tradução, né? Aí, a outra referência, se você vê o capítulo 52, versículo 7 também, Isaías 52, 7, você encontra a palavra também evangelho no Antigo Testamento, que é aquele versículo conhecido, né, que fala, quão formosos são sobre os montes os pés dos que anuncia as boas novas, que se faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz assim, o teu Deus reina. Então, boas novas, está lá a palavra evangelho, Isaías 52, 7. Também, Isaías 61, 1, encontramos a palavra evangelho. Aliás, Isaías 61, 1, temos lá a palavra boas novas também, que é a palavra para evangelho no Antigo Testamento, né, que foi a Septuaginta, traduziu, né, onde fala, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. A palavra evangelho, de novo, né, enviou-me a curar os quebrantados de coração, proclamar a libertação de cativos e pôr em liberdade os algemados. Então, essas são as palavras que a Septuaginta traduziu, né, do grego para aliás, do hebraico para o grego no Antigo Testamento, tá? E, como diz aqui, veja-se como Cristo aplicou a si mesmo, a si próprio, este último texto. Então, Lucas 4,18 diz o seguinte, Lucas 4,18 é a aplicação que Jesus fez do texto de Isaías 61, 1, né? Ele aplicou
para ele mesmo aquele texto, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu a evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, tá? Então, esse texto, você lembra que nesse momento os judeus queriam apedrejá-lo, jogar do monte, né? Porque ele aplicou o texto de Isaías 61, que o Messias iria proclamar as boas novas, né? E Jesus disse, eu sou o Messias, né? Então, podemos ver aí a aplicação da palavra evangelho. Agora, o que nós estamos querendo saber é a questão da coleção dos evangelhos. Quando é que os 4 evangelhos começaram a circular juntos, tá? Aí, né? Então, existe algumas referências de homens que viveram ali muito próximo da época apostólica, da época de Jesus, ali no 1º, 2º, a 3º século, né? Que eles deram testemunho ou colocaram em suas obras frases, né? Ou textos que nos levam a crer que realmente logo os quatro evangelhos já estavam circulando ali juntos. Por exemplo, a gente vai ver alguns homens aí. O primeiro deles, Irineu, tá? Irineu, ele era bispo de Leão, na Gália, e ele escrevendo cerca do ano 180, então veja lá que 180 é bem próximo ali, né, da era apostólica, né? Então, bem encostado ali mesmo, né? Então, esse Irineu, a gente fala sobre ele quando a gente estuda história do cristianismo, né? São historiadores, alguns eram cristãos, mas o que eles escrevem nos ajudam a compreender. Então, esse Irineu, ali bem próximo da era apostólica, ali no final já do 2º século, ali, o que ele fala? Ele considera os 4 evangelhos, veja bem, como um dos fatos mais incontestáveis do universo. Então, veja que ele já fez referência à questão dos 4 evangelhos. Então, isso nos dá a entender que eles já estavam circulando junto ali os 4 evangelhos, tá? Então, o que ele escreveu? Assim como a Terra consta de 4 continentes, escreve o famoso bispo, né? Então, veja o que ele escreve. Assim como a Terra consta de 4 continentes, e assim como os ventos são 4, assim também é natural que a Igreja Universal se baseie em 4 fortes colunas, que são os 4 evangelhos. Então, veja que esse homem chamado Irineu, já logo no início ali, ele já fez referência à questão dos 4 evangelhos, tá? Então, já prova que os 4 evangelhos já estavam circulando juntos ali, Mateus, Marcos, Lucas e João. Para assim falar tão categoricamente acerca do número dos evangelhos, é porque no seu tempo e em todas as igrejas se admitiam esses 4 evangelhos, tá? Veja que ele falou a questão dos 4, tá? Ele não falou separadamente, ele falou os 4 evangelhos, ele até deu, assim como os ventos são 4, então esses 4 livros aí são, como é que ele falou, é natural que a gente se baseie em 4 fortes colunas, quer dizer, ele estava se referindo aos 4 evangelhos, tá? Tal ideia, no entanto, levou tempo a concretizar-se, como é fácil verificar ao traçar a história dos evangelhos, desde o tempo de Irineu até o princípio do século II, tá? O cânon muratoriano, não se preocupe com isso, mas quando falo em cânon é a questão da coleção de livros, fala-nos
do reconhecimento dos 4 evangelhos pela Igreja Romana, ainda no tempo de Irineu. Então, aqui é mais uma prova, tá? Esse cânon que foi formado fez menção aos 4 evangelhos lá no tempo de Irineu. Lembre que Irineu ele é bem próximo ali dos apóstolos, da era apostólica, tá? O mesmo podendo dizer-se dos prólogos antimarcionitas aos evangelhos escritos alguns anos antes. Taciano, que era um cristão assírio, cerca do ano 170, próximo lá, formou dos 4 evangelhos uma narrativa contínua, ou harmonia dos evangelhos, conhecida pelo nome de Diatessaron, e que durante muito tempo foi a versão siríaca favorita, embora não oficial dos 4 evangelhos que a igreja da Assíria lia aos seus fiéis. Então, temos mais algumas provas aqui de que os 4 evangelhos eles já circulavam juntos, tá? O Taciano, tá? Esse homem aqui, geralmente está falando cristão assírico, geralmente um bispo ou historiadores da época, mas a questão é que o ano, olha, 170, ele já falou sobre essa questão dos 4 evangelhos. Taciano era discípulo de Marte Justino, ou Justino Marte, também a gente vai ver muito sobre esses dois, quando a gente estuda a história do cristianismo, em cujas obras se alude Memórias dos Apóstolos. Justino não fala de Mateus, Marcos ou Lucas, nem se refere a João como evangelista, mas é mais que certo ter utilizado todos os 4 evangelhos, referindo-se a Marcos como Memórias de Pedro. Então, esse Taciano, que era discípulo de Justino Marte, né, nessa obra dele, Memórias dos Apóstolos, né, como diz aqui mesmo, ele não falando dos 4, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, mas quando se pega a obra deles, dá a entender que ele se utilizou dos evangelhos para escrever essa obra, né? E olha que ele fala aqui, referindo-se a Marcos como as Memórias de Pedro. Já falei, a gente vai ver mais para frente. Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, né? E esse Marcos aqui é o João Marcos. E Marcos, ele escreveu esse evangelho, pegou de Pedro, né? Lá em Roma, a gente vai ver. Por isso que esse homem colocou, não evangelho de Marcos, mas Memórias de Pedro, né? Ele se referia a isso. Aliás, por um bom tempo, o evangelho de Marcos circulou com esse nome, Memórias de Pedro, tá? E porque Marcos estava lá aos pés de Pedro, em Roma, e Pedro ia narrando, né, as histórias que ele ia lembrando, e Marcos ia escrevendo. Então, Marcos foi o primeiro evangelho, daí Mateus pegou coisas de Marcos, daí Lucas pegou coisas de Marcos e Mateus, e João, e assim foi formado os 4 evangelhos. Mas o evangelho de Marcos foi o primeiro, tá? Mas a gente vê aqui também prova de que eles andavam juntos, os 4 lá, tá? Memórias de Pedro, e revelando manifesta influência em toda a obra dos 4 evangelhos, se bem que por vezes se note um ou outro apontamento, talvez inspirado nos evangelhos pseudônimos de Pedro e Tomé. Tá? Então, como eu falei, existiam também esses outros livros lá, eram chamados evangelhos também, tá? Evangelho de Pedro, Evangelho de Tomé, mas eles sabiam que não tinha sido Pedro que escreveu, nem o apóstolo Tomé, por isso que é pseudônimos, era um nome falso, né? Eles escreviam e colocavam lá, e aí tinha as histórias lá, e que constavam lá, mas tem muita coisa que não batia com os 4 evangelhos lá, tá?
Enquanto Justino assim escrevia em Roma, publicava-se na Ásia Menor uma obra com o título Epístola dos Apóstolos, que vem confirmar os 4 evangelhos. Tá? Então, mais uma prova aqui, tá? Sobre a questão dos 4 evangelhos circulando juntos, tá? Então, esse Justino Mártir lá em Roma, e aí uma outra obra começou a circular na Ásia Menor, tá? Com o título Epístola dos Apóstolos, que confirma também a questão, a ideia do que os 4 evangelhos estavam circulando. E aí tem um dado aqui já da nossa época, e fala que em 1935, no século XX já, né, foram publicados pelo Museu Britânico fragmentos de uma obra que se supõe ser um manual para instruir os crentes sobre a história dos evangelhos. O que nos interessa sobremaneira é que essa obra remonta à primeira metade do século II, está bem próximo lá também, né? E deve ter sido composta por alguém que tinha ao lado os 4 evangelhos. Obra bem conhecida que segue passo nas suas considerações. Então, é uma prova aqui, né, que essa obra que alguém escreveu lá, né, que eles acharam esses fragmentos lá, e está lá nesse museu, era alguém ensinando sobre a história dos 4 evangelhos. E para fazer isso, né, percebe-se que essa pessoa que estava escrevendo sobre isso, ele tinha ao seu lado os 4 evangelhos. Então, ele ia contando a história dos evangelhos. E aí, eles sabem, pela data, que esse material é lá do século II, tá? Ainda da mesma época, podemos citar outra obra de origem docética, você lembra aí o docetismo, tá? A gente estuda aí em teologia própria, bibliologia, né? Bem, o Evangelho de Pedro, escrito na Ásia, agora esse é um pseudo-evangelho, Pedro não escreveu o evangelho, mas tinha esse evangelho circulando lá na Ásia, na metade da década do século II, a demonstrar também que o autor possuía um conhecimento perfeito dos evangelhos sinóticos. Então, os evangelhos sinóticos, a gente vai estudar, são os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, tá? É possível também que conhecia o 4º evangelho, que é o evangelho de João. Então, uma outra prova, né, lá do século II, primeira metade do século II, nessa obra, que esse evangelho de Pedro, quem escreveu, eles não se sabe quem escreveu, né, a obra. Mas a pessoa que escreveu esse evangelho, colocou o nome de Pedro, como se fosse ele, né? Ele tinha a cópia dos evangelhos, dos 3 evangelhos, os sinóticos, e também o evangelho de João, ok? Bem, continuando aqui, nas primeiras décadas do mesmo século II, ele está falando, aí a gente conhece esse outro homem chamado Papias, ele era bispo de Herápolis, na Frígia, escreveu em suas exposições do Oráculos do Senhor, em que se refere expressamente ao Evangelho de Marcos e a compilação das palavras do Senhor feita por Mateus. Então, o Papias também, esse bispo Papias, né, escrevendo a sua obra, ele então menciona algo do Evangelho de Marcos, né, e do Evangelho de Mateus, tá? Provavelmente teve presente a obra de Lucas, ele tinha a obra de Lucas também, que já havia sido escrita, e se dermos crédito ao prólogo ao 4º Evangelho, antimacionita, Papias falou de João, ditando seu Evangelho, ainda em vida,
para as igrejas, que as igrejas o conhecessem. Olha só, né? Então, imagina isso, né? Esse homem, ele menciona que ele até testemunhou o apóstolo João em vida, citando o seu evangelho e as cartas, né? Então, eram pessoas de lá próximas, tá? E aí a gente tem o Eusébio, que é um outro também, bispo, historiador lá daquela época, né? Bem próximo. Alguns são pais da igreja, considerados pais da igreja, outros não, que são aqueles que vieram depois dos apóstolos, né? A gente vai estudar sobre eles mais na questão da história do cristianismo. Mas esse Eusébio, a cujas citações devemos quase todo o conhecimento que temos dessa obra do Papias, nada afirma das referências feitas por este escritor acerca do Evangelho de João, mas salienta que Papias utilizou testemunhos, textos autênticos, da primeira epístola de João e em presença da profunda relação entre aquela epístola e o quarto evangelho. É muito provável que Papias tivesse também conhecimento do evangelho. Há razão, portanto, para pensarmos que o ajudou a divulgar e que, por isso, o reconheceram as igrejas da Ásia. Então, esse Eusébio, ele falou que o Papias, quando escreveu as suas obras, ele com certeza utilizou aí os escritos de João. Você sabe que João escreveu o Evangelho e as epístolas, tá? Então, ele fala que, por isso que a obra dele foi bem conhecida ali na Ásia, né? Porque a Ásia era a região que conhecia muito bem João, né? Ali em Éfeso, provavelmente João morreu em Éfeso, né? Depois que ele foi solto lá de Patmos, quando escreveu o Apocalipse, ele foi ali para aquela região, né? Então, só falando mais uma vez da questão que os evangelhos estavam juntos, tá? Já que nos é lícito provar a existência e reconhecimento dos 4 evangelhos nos primeiros anos do século II, nos é lícito também admitir que as referências de Inácio, cerca de 110, ou da Didaquê ao evangelho, isso era tipo um manual, implicam não um só evangelho, mas a coleção dos 4 evangelhos, tá? Então, todas essas coisas nos provam, nos confirmam aí que não era um evangelho, mas 4 evangelhos circulando juntos ali nos primeiros anos ali da igreja, tá? Em suma, é de supor que os 4 evangelhos comecem a aparecer juntos, tá? Logo a seguir a publicação do Evangelho de João, ok? Então, resumindo tudo isso que nós falamos, o fato que os 4 evangelhos, porque João escreveu o seu evangelho e os últimos escritos, vai logo pegando isso aí, os últimos escritos do Novo Testamento foi os escritos joaninos, os escritos de João, né? O que João apóstolo escreveu? Ele escreveu o Evangelho de João, ele escreveu o Apocalipse e ele escreveu as cartas, 1º, 2º e 3ª João. Tudo isso foi escrito ali no final do 1º século, ali pelo ano 80, 85, 90, por ali, tá? Então, foram os últimos escritos. Claro que o último livro foi o livro de Apocalipse, tá? Mas, depois disso, é isso que ele está falando aqui, os 4 evangelhos começam a andar juntos, tá? E ele até fala aqui, há um autor, que ele não diz quem é, supõe terem sido os mesmos coligidos
compilados, né, em Éfeso. Éfeso é na Ásia, né? 15 ou 20 anos após o aparecimento do Evangelho de João, de maneira que esta obra tivesse a mesma divulgação que os outros evangelhos. Então, esse autor aqui, né, ele falou isso, né, que quando João escreveu o seu evangelho, as cartas de Apocalipse, mais ou menos 15 ou 20 anos depois, então, alguém em Éfeso juntou os 4 evangelhos e aí eles começaram a seguir, tá? E quanto a João 21, esse é um mistério, tá? Mas você lê João 21, é um resumo, um epílogo, né? Que serve de conclusão ou remate dos 4 evangelhos, tá? Isso aqui a gente vai ver uma outra questão, mas como se alguém pegasse os 4 evangelhos e escrevesse aquele capítulo 21 lá como um resumo dos 4 evangelhos. Bem, seja como for, podemos ter a certeza de que a coleção dos 4 evangelhos data de cerca do ano 100, data em que se forma outra grande coleção do cânon do Novo Testamento, que são as cartas de Paulo, as epístolas paulinas, tá? Então, essa aula foi para ficarmos cientes que logo depois, bem logo depois do Evangelho de João, os escritos de João, o Evangelho, Mateus, Apocalipse, as cartas, talvez 10, 15, no máximo 20 anos depois, já começou a circular os 4 evangelhos juntos, tá? Então, é isso que nós falamos sobre a coleção dos evangelhos, tá? Eles já começaram a circular realmente juntos, bem próximo ali da era apostólica, tá? E aí tem todas essas provas, tá? Por quê? Porque alguns acham que eles andavam soltos, né? Para cá, para lá, não. Toda vez que eles apareciam aí juntos como uma obra só, tá? Bem, então é isso. Espero que você tenha entendido. Deus possa nos abençoar.